Bom dia, sejam bem-vindos ao nosso painel sobre a digitalização dos governos e direitos digitais, técnicas e tecnologias envolvidos. Eu gostaria de começar com o nosso disclaimer, né? Os comentários feitos pelos funcionários e convidados da Fundação Getúlio Vargas durante os eventos e transmissão online representam exclusivamente suas opiniões, não necessariamente a posição da Fundação. Reiteramos também que todos aqui presentes concordam em participar do nosso evento de forma espontânea e autorizam, né, o uso do seu nome, imagem e voz e cedem os direitos autorais nessa transmissão. Para dar continuidade ao nosso painel, eu agradeço a sua concordância para a nossa transmissão. Vocês concordam? Ok, obrigada. Eu gostaria de agradecer a participação dos meus colegas, Fabrício Scolini, Director of the Initiative Latin America for Open Data, Jamila Venturim, coordenadora regional da ONG Direitos Digitais, Luísa Brandão, diretora e fundadora do Instituto de Referência da Internet, e Melody Musoni, que é consultora jurídica e doutoranda em proteção de dados e segurança cibernética, que participará conosco através do vídeo gravado. Bom, o foco do nosso workshop hoje é discutir, né, o uso de tecnologias e temáticas que envolvem os dados na digitalização de governos, né, e discutir quais os direitos estão em jogo. Nosso foco é reunir as contribuições de diferentes comunidades envolvidas na defesa dos direitos digitais e também as percepções da comunidade científica. Que esse debate nosso seja o início de uma rede de interações entre pesquisadores, ativistas e organizações engajadas na digitalização dos governos e na proteção dos dados. Eu vou dar início ao nosso debate com uma breve apresentação. Meu nome é Larissa Magalhães, eu sou pesquisadora da Fundação Getúlio Vargas, do programa CyberBRICS. Bom, vários termos têm sido associados à transformação digital, refletindo diferentes abordagens, né, para a própria administração pública, e basicamente esse foi o início da criação dos nossos ecossistemas de tecnologias digitais, sejam baseados em grandes dados, também como tecnologias, né, como uma condição vital para a economia digital. Desde então, os governos vêm iniciando uma jornada de revisão completa de suas políticas, processos, com foco na necessidade dos usuários, criação de novos serviços digitais, né, principalmente após a agenda dos desenvolvimentos sustentáveis, né. Então, essa combinação de governo aberto, abertura de dados, né, um novo modo de governança, ele vem assumindo o papel de governo digital. E esse governo digital, ele diz sobre o redesenho também de atividades governamentais, dos processos organizacionais e das próprias competências, frente ao suporte das tecnologias disruptivas e também da aceleração do fluxo de dados, né? Então, qual o cenário da perspectiva do governo? Né, essas mudanças de tecnologia acabam incluindo velhas questões com relação a esse novo ambiente digital, né? Então, os desenvolvimentos tecnológicos, à medida que esses desenvolvimentos tecnológicos, como Big Data, compartilhamento de dados, criação de perfil para tomada de decisão, né, foram sendo adotados pelo setor público, novas ameaças com relação à privacidade começam a ser expostas, né, como a redução do controle do cidadão sobre suas informações e, claro, o aumento das potenciais consequências negativas. Uma característica comum do governo digital é a sua capacidade e habilidade generalizada de governança de dados, né, e então isso vai incluir também uma combinação de dados pessoais e a tendência a utilizá-los combinados com novas tecnologias, modelos matemáticos, algoritmos, inteligências artificiais, tecnologias autônomas, na busca de soluções, provisões de serviço. No âmbito da América Latina, por que isso importa, né, qual que é a perspectiva desse governo digital, que é basicamente, né, tem dois grandes componentes, que são os dados, né, e as tecnologias e técnicas. O que a gente quer falar sobre esses dados? O que quer dizer sobre esses dados? Há muito tempo é sabido que essa revolução de dados vem sendo impulsionada pela disponibilização também dos dados abertos. No entanto, com esse grande fluxo de dados, também foi suscitada a criação de um novo conjunto de dados, uma espécie de mashup de combinação de dados pessoais, dados governamentais e dados abertos, ou seja, das várias fontes da administração pública. Ao mesmo tempo, esse desenvolvimento do modelo de governo digital, que trabalha com métodos de processamento estatísticos sofisticados,
passam a utilizar fontes passivas e ativas, né, tais como os dados de usuários de serviços públicos e dados de usuários das redes sociais governamentais, para poder criar serviços, racionalizar a administração, dentre outros. Bom, o que isso traz com relação a riscos potenciais, né, e uso dos dados pessoais e privacidade, especificamente na América Latina? Desde o início da década de 2000, um novo modelo de gestão vem sendo compartilhado na maioria dos países, né? Na América Latina isso não é diferente. As estratégias têm em comum uma criação de um sistema de governança, né, com base na interoperabilidade de dados e de sistemas que são justificados pela simplificação da organização pública. A gente também tem uma integração horizontal de estruturas burocráticas, a padronização administrativa no seu nível tecnológico, né, justificadas pelo fornecimento de serviços personalizados ao cidadão, orientados às necessidades do cidadão, né, resolução de tarefas com respostas às nossas demandas quase que instantaneamente. Mas esse desenvolvimento burocrático e tecnocrático, muitas das vezes ele é acompanhado também do ponto de vista da lei, da regulação e de estratégias por uma série de leis, né? Mecanismos de acesso à informação, leis de acesso à informação, criação de uma infraestrutura de dados abertos, abertura de governos e, em maior ou menor medida, também ampliação da infraestrutura de conectividade, né? No entanto, a digitalização dos governos pode, de certo modo, andar separados também dessa tendência de desenvolvimento de tecnologia no nível da sociedade e acabar subestimando a proteção de dados pessoais. Com relação à adoção das leis, né, no âmbito da América Latina, a América Latina tem passado por significativas mudanças nas políticas de proteção de dados na última década, né? Como a gente pode ver, tem países como Argentina, Chile, que estão atualizando suas leis, os nossos panelistas vão discutir isso mais à frente, né? O Brasil atualmente está efetivando a sua autoridade de proteção de dados. Mas o que ficou evidente para nós são duas condições. Primeiro, desde 2018, alguns países como México, Colômbia, Brasil e Costa Rica estão se envolvendo em recorrentes situações relacionadas à retórica de notícias falsas, personalização de dados, que também se relacionam com as questões governamentais. Então, nós não podemos presumir que os governos utilizam tecnologias ou dados ou técnicas apenas visando os impactos benéficos à população. Com a Covid-19, no ano de 2020, essas limitações e problemas, ou seja, a interpretação e aplicabilidade dos nossos regulamentos de proteção de dados, ficou ainda mais evidente, né? Então, em que medida isso fica evidente? Tem dois pontos interessantes. Primeiro, a humanização e o desenvolvimento das nossas abordagens no nível de América Latina, né? E, principalmente, o ritmo dessa digitalização não tem sido compartilhado com o cidadão, né, sobre o seu direito de escolha ou não, ou, por exemplo, através de consultas públicas. Bom, então nós temos o seguinte cenário, né, sobre a digitalização dos governos. Do ponto de vista, né, do governo digital, nós temos agentes públicos que criam diretrizes de governança de dados, estratégias de digitalização, né, serviços públicos digitais como plataformas. E do ponto de vista da proteção, também ficou evidente a necessidade de se interpretar esses direitos fundamentais como a privacidade e a proteção de dados, mas também linkados aos direitos administrativos, como acesso à informação. Então, o que fica evidente para nós, e a gente pretende discutir aqui, né? Será que essa digitalização de governos torna mais fácil obter as informações do cidadão por meio de práticas obscuras de processamento de dados, controle ou vigilância sanital? Digital. Quais as preocupações que são recentes nesse nosso cenário, né? Porque mesmo antes da pandemia, os nossos estudiosos, o campo científico, vinha se dedicando a analisar esses problemas relativos à proteção de dados. Mas com as violações recorrentes e recentes, passou-se a destacar uma outra necessidade da proteção de dados como uma condição da governança democrática. Ou seja, essa acumulação em massa de dados pessoais por parte dos governos pode indicar uma série de vulnerabilidades, particularmente em países com leis de proteção de dados menos desenvolvidas, né, ou em estágios diferentes como a América Latina, e num contexto de ressignificação das nossas instituições democráticas. Correto? Então, eu gostaria de passar agora a nossa palavra para a gente poder pensar um pouco com os nossos colegas com relação à ambivalência, né, desse mundo digital, quais as respostas que a gente pode obter,
né? Porque na prática o que acabou mostrando para nós a análise, digamos assim, bibliométrica, né? Eu fiz um levantamento do campo científico com relação aos dados abertos, com relação à proteção de dados, dados abertos, políticas, governos, né, procurando alguma síntese que pudesse apoiar essa perspectiva recorrente dos nossos problemas no pós-2020. Né? E o que ficou evidente para nós nesse levantamento, que foi feito na base de dados da Scopus e da Web Science, né, que as nossas redes de colaboração de conhecimento, que geralmente nos permite indicar países, instituições, ela ainda está muito europeia, digamos assim, né? Ela prioriza os debates na Europa e no Pacífico, né? E, de um modo geral, as publicações relevantes, elas não se localizam no sul global. Então, em que medida essas redes colaborativas acabam enfraquecendo ou deixam de suportar o nosso debate? Né? Num segundo ponto, quando a gente começa a pensar em termos de publicações, fica evidente o nosso mapa da esquerda em termos de contribuição, como que os países do norte e da Europa têm uma produção significativa muito maior do que nós. E aí gera um outro problema com relação à comparação, né, das nossas citações ou daquelas publicações que têm influência. Né? Acontece que a gente não tem um número de citações grandes nos países, seja da América Latina ou da África, por exemplo, e isso acaba impactando na forma com que a gente desenvolve as nossas teorias, como se a gente tivesse que encaixar numa caixinha, né, e dizer respostas que nem sempre condizem com a nossa realidade aqui. Né? Então, como a gente pode observar, geralmente a grande produção científica, ela se centraliza em países da Europa ou na própria China ou nos Estados Unidos. Para finalizar a nossa perspectiva com relação às palavras-chave que dizem sobre as temáticas, isso é muito importante para nós. Fica evidente que ao longo dos anos, e com as principais palavras e recorrência de palavras na nossa literatura, há uma lacuna ou não foi tão bem explorada as discussões com relação aos direitos digitais. Né? Há uma preponderância em discussões sobre tecnologias e técnicas, a segurança, regulamentações, mas, de certo modo, ainda falta uma discussão que possa dar o aporte a esse envolvimento, engajamento com as comunidades de defesa de direitos digitais. Né? O nosso Trend Topics de perspectivas do que tem sido discutido nos últimos anos dá uma comparação muito bem visual, né, uma lente muito próspera para a gente perceber como que ainda faltam discussões eficientes com relação à proteção de dados. E o que isso quer dizer para nós? Além da gente estar, às vezes, encaixando numa caixinha de um contexto regulatório que não é apropriado ao desenvolvimento da América Latina, acontece que faltam publicações, né, ou abordagens que debatem proteção de dados, governança democrática e os direitos na América Latina. Né? O nosso intuito aqui é chamar também outros pesquisadores, criar redes de colaboração, para que a gente possa perceber o conjunto dessas práticas, né, análise em práticas. Então, eu vou ter contribuições agora dos nossos painelistas, a maioria deles trabalham, estão envolvidos em uma série de entidades envolvidas na defesa de direitos digitais, que têm discutido tudo isso, discutido as estratégias de apoio ao cidadão e também as formas em que podemos exigir o cumprimento do respeito dos seus direitos com relação à proteção de dados e à privacidade. Muito obrigada, eu vou passar a palavra agora para o Fabrício. Fabrício, thank you. I'm glad to be here. Please, if you want, you can continue. Thank you very much. Obrigado. É muito prazer para mim estar aqui neste painel. Desafortunadamente, eu somente posso falar portunhol. So I think I will switch to English with a bit of shame that I am unable to follow this in proper Portuguese, but I'm still learning and hopefully I will soon. So thank you very much for this kind invitation. I'm here to share basically, so I am the executive director of FIELDA. We explore the use of data for development in Latin America, and we have been following and very much involved in the early stage of the open data policies in the region, supporting forums such as Relatam, Condatos, and engaging governments and civil society and the private sector in this. We always had an understanding of the use of data for the public good,
And as a result, we have always engaged a wider community beyond open data. And as we move forward in this debate about the use of data, when I was nodding along your presentation, there is about the lack of documentation, the lack of debates about data governance in the region, and particularly in the global south. At least, here's the thing. Obviously, there is an element about the use of the knowledge that is produced, in the global north or the global south. Sometimes, even if you publish in the most, let's say, respected journal, that doesn't mean that policymakers are going to pay attention to you. So in ILDA, we take an approach of developing evidence, engaging local or regional researchers, and trying to turn this evidence into something that policymakers pay attention to. And sometimes that's achieved through very well-respected journals, and sometimes it's a report, or sometimes it's a conversation. I mean, at the end of the day, there are several ways. But that said, there is what Larissa was mentioning. Reveals the inequity in terms of resources and in terms of capacities that we face when engaging topics around innovation, regulation, or data protection. And I was particularly not surprised. A good point was about the emergence of a whole area of digital rights that is not usually covered in the literature. So from ILDA, we ran two initiatives around this. One is called Empatia.la, and this is a program basically that was designed to explore the use of data and machine learning in the public sector. And so we had an open call, and we had teams working in Mexico, Brazil, Uruguay, Argentina, and Chile. And we also engaged Bolivia and Ecuador, trying to understand how or if the use of machine learning could add value in the public sector. And we encounter, we're still processing the results. So what I'm doing here is giving you a bit of a preview, which aligns pretty well with what Larissa was mentioning. So to understand machine learning, most people refer to this as AI, right? But most of the time when we're talking AI, we are talking about machine learning techniques applied to the public sector. Most of the time, I'm not saying all the time, but most of the time. That means the processing of most of the time, or sometime, personal data, depends in which case, to deliver or improve public services. And what we encounter here is, something a bit worrying in terms of how the region seems to be moving forward. So there is, of course, a lot of buzz and a lot of marketing around AI, and that's, I assume, is great. It means a nascent industry. That's fantastic. The problem is that there's not such a thing as a coherent framework in most of the countries in Latin America to engage this kind of techniques or technologies. I mean, it's not something that's, it's not that we are dealing here with computers like the ones you get to see in the movies, like Terminator or Star Trek, just for a couple of very useful examples, because this is not what we're talking about. But we are talking about an evolution, if you want, of data-centric governments. And so robots are not coming, but in any case, the use of these techniques do have an impact, or could have an impact, in improving the efficiency of services, but also it means that could have an impact in the ways people access those services, and potentially in terms of the rights that could be either expanded or could be harmed, depending on how these policies are set up. Now, the crucial element is that we found that there's only a few countries in the regions that have given some sort or developed strategies around this, and most of the line of thoughts is around economic development, and occasionally we get to see some worries about social use of these techniques or social impact of these techniques.
and I think that's something to reflect on, and the need of developing a community of experts and critical mass around thinking the broader impact of the use of machine learning techniques in government affairs. And that's something we quickly notice, and also something we we quickly notice in terms of the lack of a Latin American view around this. I mean, it's a region that has a shared history and connections and so on, but there's no significant thinking or our own thinking around these topics, which is the first point I would like to make about this. The other thing which also connects nicely with what Larissa was saying is, the different evolution of the privacy or data protection regulation in Latin America. And while we have countries such as Uruguay or Argentina who early adopted or were early adopters of European-inspired frameworks, that's not the case across the region. I'm not saying that the whole region should, move forward towards GDPR. I'm just saying that there is a sort of gap there about how we think, data protection, and that has implications for the treatment and development of these techniques, particularly when, in the projects we had in Empatia, only a few of them had to deal with personal data. But in any case, if there's some gains to be made here, some of the gains are going to imply processing personal data. So as a result, having a clear framework around that with clear rules and governance is needed. Now, most of the countries don't have that. So that's another element I would like to share. And then I think that the other element is that in absence of all this, we get to see firms self-regulating and developing ethical frameworks on how to proceed. And that's not a bad thing. Actually, we do want people to think ethically about the way they go. It's a nice thing. But the problem with that is that it's very patchy, as patchy as the projects we get to see, because there are no overall strategies to monitor the evolution of these techniques. So that I will say is the overall framework in terms of, if you want, the connection between data privacy and data governance and the use of data, some of that data, personal data, and I guess that's part of the challenge in terms of the way forward for this agenda. For the particular projects we got to see, it's interesting how we are dealing more generally in Latin America with problems in terms of data infrastructure. I mean, if you want, if you want to define infrastructure, how data is maintained, distributed, produced, and the systems that support this. And generally, we tend to see that the data infrastructure is either poor or not very well sustained or maintained, and as a result, that that creates problems for the projects. Most of the time, we get to see government departments or entities needing to improve their own data infrastructure for them to engage later on in the project itself, in the use of data itself. So that's a first problem, and also all the problems that comes with this. Most of this data is of administrative nature. Sometimes it has legacy systems that produce data that is biased, and so on. So it's problematic. I mean, it's doable, but problematic, and it's a hurdle. So we need to invest more in that. Obviously, that the better the data infrastructure, the better the outcomes of the projects. And then for governments to engage in this kind of process, there's still a bit of lack of capacity in the regulatory aspect of this, on how to structure this from a regulatory perspective. And there's also a lack of capacity on how to carry forward these projects. And that's in terms of technical skills and management skills that are not there or are difficult to find. And this is something we got to see
through several of our projects of empatia. And when you have leadership, that's something that changes completely the outcome of the projects. We also got to see in a couple of cases that privacy regulation could harm or could not harm, could stop the project, or will be a menace to the project in the current state of how privacy regulation is drafted or is applied. But interestingly, these were not in processes to improve the efficiency, but were in processes that were about to control the government. So, for instance, the use of budget data to monitor government, and when some personal details from businesses, for instance, will come out as a result of analyzing or the analyzing of the data. And you wonder there, that's not, you wonder there how or whether personal data protection is being used to limit accountability. This is not new in terms of the debate. This is something we have been, for us, that been involved in access to information debates or right information debates. This is not entirely new, but it's there. So that's and could be problematic. And naturally, there are elements that has yet to be considered for if you were to go for a large scale implementation of these policies. The degree of control that citizens will need to have over their own data is something that they yet don't have in Latin America. And to be frank, in the global south and in other parts of the world as well. This is not Estonia, where you get to see who access your record and you get to see who and for what reasons we're looking at a specific data point that you submitted to your government. And that begs the question, if you could, if you could do that for private providers and so on. So in essence, and to finish, because I'm almost 15 minutes now, I think that this is it's not exactly a very new technology or technique, machine learning. It's quite old. I mean, at least, we got 25 years experimenting with this. It's new when we are thinking about its use for public purpose and to adapt this for government or, the public sphere. And I will say that what we get to see here is, we need to get our head around a clear regulation, just also to set up a proper investment regime so people get to know what they are getting into when developing these tools or techniques for the government. But also because they could dramatically change the way governments operate, and we wouldn't have any ways to ensure the rule of law. If we don't make sense, if you don't know how someone or some entity took a decision, then you cannot challenge it. And this actually happened already in the United States, and it's quite fascinating to see, but not to repeat, because that creates a lot of harm for people involved. And we live in the most unequal continent on earth, with limited access to justice and other niceties that developed countries don't need to worry about. And so that creates an extra hurdle if you go forward with policies that are not well thought. So I will leave it there as of those early I would say findings we have from Empatia, and trying to connect as well with what Larissa was saying. So thank you very much. Obrigado. Thank you very much, Fabricio. Okay, now we have the contribution from Jamila. Thank you, Jamila. Welcome. Obrigada, Larissa. Obrigada também pelo convite. É um prazer estar aqui discutindo esse tema que não só me apaixona pessoalmente, mas como a gente vê uma relevância cada vez mais importante de ter esses debates, e aí em linha com o que você vinha apresentando na Direitos Digitais, especialmente a partir do
do Sul, a partir da América Latina, levando o que realmente tem acontecido aqui e os conhecimentos e reflexões que a gente tem desenvolvido aqui, né? Me apresentando rapidamente, eu sou coordenadora regional na Direitos Digitais, que é uma organização sem fins lucrativos localizada no Chile, que há mais de 10 anos atua pela promoção dos direitos humanos em contextos tecnológicos ou contextos digitais. E, recentemente, a gente tem olhado com muita preocupação para essas novas implementações de digitalização no setor público, por conta dos inumeráveis impactos que esse tipo de implementação pode ter. Vou fazer uma apresentação que eu acho que ela vai ser um pouco rápida, mas tentando tocar alguns pontos, né? Para começar, eu queria enfatizar algo que me parece fundamental quando a gente fala sobre esse tema, que é digitalização do setor público. O uso de tecnologia do setor público não é tudo a mesma coisa. Não tem como a gente colocar uma série de iniciativas diferentes dentro de uma mesma caixa e achar que isso é tudo a mesma coisa. Só para dar um exemplo, por exemplo, é importante a gente lembrar que existe uma longa história na região sobre o uso de tecnologias no setor público, uma história que inclusive precede o advento da internet comercial, como a gente conhece hoje, uma história que tem, por exemplo, o Brasil como pioneiro em algum sentido, durante a ditadura militar, tentando incentivar a produção nacional de software, tentando incentivar o uso de tecnologias no âmbito educativo, nas universidades, e vários outros países tentando seguir a mesma linha, uma história que inclui, por exemplo, o caso do Chile, com o governo Allende nos anos 70, implementando um sistema eletrônico que tentasse facilitar o intercâmbio de informações para facilitar a gestão pública entre diferentes órgãos e diferentes entidades. Então, acho que é importante a gente ter um pouco essa dimensão para entender também que quando a gente vai falar de digitalização hoje, a gente também está falando sobre um outro contexto. Então, apesar desses avanços ou desse pioneirismo das discussões na região, a realidade em vários países, em termos de digitalização na América Latina, é bastante diversa. Dentro dos próprios países também é bastante diverso o grau de desenvolvimento de governos digitais, de governos eletrônicos, né? E a pandemia acabou evidenciando ainda mais essas tensões e essas contradições, inclusive, né? A gente vai ver desde processos em papel ou com uma digitalização precária, que não atende, inclusive, aos padrões de dados abertos desenvolvidos por órgãos de padronização, e até uma variedade no uso de sistemas que dificulta a interoperabilidade de dados no âmbito público, né? Isso tem vários aspectos, tem várias consequências, vocês conhecem essa realidade muito melhor do que eu, vindo do mundo de discussão sobre dados abertos. E ainda encontra esse tipo de interoperabilidade, esse tipo de troca de dados para os fins da gestão pública, aí estou falando de qualquer dados, nem entrei ainda no aspecto de dados pessoais, encontra umas barreiras importantes, inclusive por parte de uma cultura, de um funcionalismo público, que não necessariamente está disposto a compartilhar esses dados entre diferentes órgãos, para não dizer com o público, né? No Brasil, a gente enfrenta desafios seríssimos em relação ao acesso à informação pública nesse momento, que é importante enfatizar, e na região, por mais que você tenha um avanço legislativo, a implementação é bastante desigual, né, desse tipo de obrigações em relação ao direito de acesso à informação pública, que é bem importante de enfatizar que é um direito humano fundamental com o qual os nossos estados se comprometeram, mas não necessariamente estão cumprindo, né. Mas apesar desse contexto mais amplo, a gente vê o avanço de algumas tendências na digitalização, que vem num novo contexto, como eu dizia, né, a partir dos anos 2000, talvez retomando um pouco aquela linha do tempo que a Larissa trouxe, e queria trazer alguns fatores sobre esse contexto. Primeiro, pensar um contexto em que os dados pessoais, dados de modo geral, mas dados pessoais de forma específica, se tornam cada vez mais valorizados do ponto de vista econômico. Existe uma crescente aposta no que se chama de Big Data, né, ou seja, o processamento e tratamento de grandes quantidades de dados para variados fins,
que implica uma série de complexidades e a demanda de uma infraestrutura que não necessariamente, pelo menos os nossos países na América Latina, têm para gerir isso de forma autônoma. Então, eventualmente, isso cria dependências de outros setores, em particular do setor privado, demanda interações público-privadas para o processamento desse tipo de dados. O que traz também, aí, outro elemento de contexto, é que existem importantes pressões internacionais para o uso desse tipo de dados, né? Ou para o desenvolvimento desse tipo de implementações tecnológicas baseadas em Big Data. Pressões internacionais que vêm tanto de organismos de financiamento, como das próprias empresas, que muitas vezes, isso a gente observa de maneira bastante estendida na América Latina, oferecem soluções até gratuitamente, muitas vezes, buscando promover essas tecnologias ou buscando ocupar um novo mercado, e um mercado bastante atrativo se a gente pensa na população dessa nossa região, né? Então, me parece que essas são coisas importantes de se colocar nesse novo contexto de digitalização. A gente vê esse contexto de digitalização também marcado por um discurso neoliberal, que tem a ver com enxugamento de gastos, com programas sociais, incentivo para aumentar controles no âmbito desse tipo de gastos públicos, um discurso neoliberal também marcado por um determinismo, a partir de uma ideia de que a tecnologia é neutra, não implica nenhum tipo de intermediação. Eu acho que a gente já está bem longe, ainda bem, desse tipo de crença no âmbito acadêmico. A gente entende que o uso de tecnologias implica novas formas de intermediação, não necessariamente sujeitas ao controle público e ao controle do Estado, e aí eu acho que a gente já tem um primeiro problema bem importante para pensar, que eu vou retomar no final. E a gente pode pensar também, como algumas autoras e autores estão pensando, numa espécie de um novo colonialismo de dados, né? A gente tem, por um lado, um esquecimento das preocupações que eu dizia que vinham anteriormente com uma soberania tecnológica, um abandono dessa discussão sobre soberania tecnológica, desenvolvimento nacional da indústria de tecnologias, em troca de uma aceitação e uma dependência cada vez maior, seja de Big Tech, seja de soluções importadas, né? E aí me parece bem importante e bem relevante o que a Larissa traz no começo sobre a publicação ao redor desses temas no âmbito global, e coincide muito com o que uma outra autora, Ana Jobin, vai analisar no artigo dela sobre inteligência artificial, dizendo que a maioria das discussões de regulação ética de inteligência artificial também está concentrada no norte, entre Estados Unidos, Europa e Pacífico, com muito pouca participação do Sul e da América Latina. Isso a gente está pensando em discussões regulatórias, tanto do ponto de vista de autorregulação, quanto do ponto de vista das instituições internacionais, quanto até no nível regional, né? E aí na Direitos Digitais a gente tem uma pesquisa que a gente lançou esse ano relacionada à inteligência artificial e inclusão, esse é o nome da pesquisa, e um dos aspectos que a gente traz é justamente como avançam as estratégias de inteligência artificial na região. E esse também é um ponto que eu acho que eu quero voltar mais para o final da minha fala, né? Então, assim, isso cria uma série de tensões e uma série de contradições. Vou dar um exemplo bem simbólico, a partir de um dos estudos que a gente fez esse ano sobre digitalização no âmbito da proteção social, da assistência social, que tem a ver com o caso da Bolívia. Durante a pandemia no ano passado, foram desenvolvidas diversas iniciativas de resposta, né, à pandemia da Covid-19, muitas delas contando com auxílio de tecnologias ou com algum papel do uso de tecnologias. A gente, inclusive, participou na Direitos Digitais, junto com outras 10 organizações da região, no mapeamento extensivo de uso das chamadas Corona Apps na região. Identificamos 14 iniciativas e analisamos bastante profundamente como elas foram implementadas. E uma das coisas interessantes nesse caso da Bolívia, e segundo as nossas informantes locais, é que, por um lado, você tinha uma digitalização tão incipiente, que não acompanha, inclusive, o marco regulatório nacional, que é de promoção de interoperabilidade, digitalização, de soberania tecnológica, inclusive no caso boliviano, que você tinha
dificuldades de gerar dados sobre o avanço da pandemia, casos e óbitos, no caso da Covid-19, os dados de história clínica, de infecção, etc., estavam majoritariamente em papel, e eles estavam sendo compartilhados no âmbito público por meio de fotos no WhatsApp. Essa foi uma das formas que foi encontrada para transferir uma informação dessa sensibilidade e dessa relevância para o contexto atual. Apesar disso, também na Bolívia, os funcionários públicos estavam discutindo, ignorando esse contexto, e aí não dá nem para culpar o âmbito local, porque é um imaginário que ele está disseminado e que tem muito a ver com esse contexto mais amplo que eu dizia, com essas expressões internacionais, com esse discurso de neutralidade, de progresso tecnológico e etc. Mas os funcionários locais estavam discutindo a utilização das tecnologias de notificação de exposição à Covid, a chamada contact tracing, que foi alvo de muita polêmica e muita discussão, no contexto boliviano, onde o acesso à internet é extremamente limitado e a digitalização do Estado também é bastante incipiente, como eu estava comentando agora mesmo. Então, e isso está longe de ser exclusividade da Bolívia, né? Apesar de uma série de limitações que persistem, uma série de desafios que persistem, a gente observa tentativas de usos inovadores, entre muitas aspas, aqui das tecnologias, o que gera uma série de problemas. E aí, para aprofundar um pouquinho nisso, já vou entrar numa outra etapa da minha apresentação, que é pensar nesses riscos, né, do uso das tecnologias a partir desse novo contexto, ou dessa implementação que ela parte de uma crença quase cega, ou de uma confiança quase cega de que a tecnologia por si mesma poderia ser sinal de mais eficiência pública, sinal de menos corrupção, ou sinal de progresso, né? Alguns valores que às vezes, ou até muitas vezes sinal de inclusão, e são valores que muitas vezes estão dando voltas aí nessas narrativas. Então, por um lado, a gente observa uma tendência de mediação algorítmica e mediação tecnológica na relação entre cidadania e Estado. Então, a gente vai pegar um exemplo, por exemplo, o do auxílio emergencial no Brasil, em que foi utilizado um aplicativo para que as pessoas se candidatassem ou identificassem se estavam habilitadas para receber esse auxílio emergencial, que era algo de extrema relevância, de extrema necessidade no país, e que teve muitas dificuldades justamente porque não foram tomadas em consideração os diversos desafios e a persistência de desigualdades digitais nos mais diversos níveis, que foram desde a dificuldades de acesso a dispositivos, a conectividade de qualidade, as capacidades para usar a tecnologia de uma maneira que fosse adequada e segura, e o que gerou uma série de problemas de segurança também em relação aos dados que eram transferidos ou ingressados nessas plataformas. E aí é mais um exemplo dessa contradição entre um atraso em políticas de digitalização versus uma tentativa aí de avanço em outros aspectos, né? A gente também vê, e aí essa pesquisa que eu mencionava recentemente sobre inteligência artificial e inclusão, foi um mapeamento inicial a partir de alguns casos. A gente vê tentativas de automação na toma de decisões por meio dessas tecnologias que elas são ditas de inteligência artificial, mas como o Fabrício disse agora mesmo, tem diferentes graus de desenvolvimento. Por exemplo, para identificar as pessoas que deveriam ser priorizadas em políticas de assistência social. E aí, em muitos casos, essa retórica de eficiência, de desenvolvimento, é utilizada para justificar uma intrusão excessiva do Estado sobre a privacidade das famílias, e um risco fortíssimo de reforçar preconceitos e desigualdades históricas, né? Por exemplo, a gente podia pensar nas iniciativas de policiamento preditivo, e quando a gente vai falar do uso desses dados que são coletados de forma passiva, como a Larissa mencionava no começo, o risco é enorme de fortalecimento de desigualdades, até porque os dados coletados de forma passiva de uma série de dispositivos, eles
vêm enviesados pela desigualdade no acesso aos dispositivos, né? E aí tem alguns exemplos interessantes internacionalmente sobre as consequências disso, né? Eu posso mencionar o caso do sistema Alerta Niñez, que é um sistema chileno, que ele busca prever riscos de violação de direitos de crianças e adolescentes, só que a base de dados que é utilizada para treinar esse sistema tem informações que são primordialmente de famílias que eram atendidas por programas de assistência social do Estado. Então, fica menos provável que se identifiquem vulnerabilidades, por exemplo, risco de gravidez precoce, de deserção escolar, ou de, inclusive, vício em álcool e drogas nas famílias mais ricas, porque a base de dados, ela contém esse viés. E a gente vê uma outra tendência também problemática de uso de tecnologias de vigilância para controlar o acesso a espaços públicos ou a direitos fundamentais a partir da autentificação de identidades por meio de biometria, controle de digitais e de reconhecimento facial. E aí quem está aqui no Brasil sabe bem como essas tecnologias de reconhecimento facial, por exemplo, são utilizadas para controlar acesso a transporte, particularmente o uso de benefícios de transporte público, né? Então, eu acho bem importante retomar essa reflexão, pensando não só nas consequências que esse tipo de tecnologia tem para a privacidade, mas também para uma série de outros direitos, inclusive e principalmente direitos humanos, econômicos, sociais, culturais e ambientais, os chamados DESCA, né? E aí, voltando um pouquinho, já chegando um pouco mais para o final, nessa minha primeira intervenção, existe um desafio muito grande em pensar como o governo, como o Estado que tem a responsabilidade de governar algoritmos, se a gente pudesse dizer, né, supervisionar os algoritmos, agora deseja governar por algoritmos. E aí você tem esse cruzamento, né? Por um lado, o governo de algoritmos já traz uma série de dificuldades, principalmente se a gente está pensando nessas tecnologias baseadas em diferentes graus de automação ou de machine learning, como o Fabrício dizia agora, e que traz dificuldades regulatórias e de implementação ou de supervisão, fiscalização, que elas não são exclusivas da América Latina. Toda a GDPR, por exemplo, ela tenta responder a esses desafios. E isso é uma coisa que está em curso, está em desenvolvimento nesse momento. Então, existe um fator que já é desafiante, que é supervisar isso como um ente externo, na sua capacidade de Estado. Agora, quando o Estado deseja ou começa a governar por meio desses algoritmos, esse desafio ele se incrementa muito, porque o que a gente vai ter é uma situação em que, no contexto da América Latina, as leis de proteção de dados, elas têm um grau de maturidade diverso, como a Larissa dizia, mas em muitos casos insuficiente também. Mesmo os países com maior maturidade, a gente poderia falar de Uruguai e Argentina como os grandes exemplos nesse sentido, eles estão sujeitos aos desafios representados por esses novos desenvolvimentos das tecnologias, né? Então, eles não estão isentos disso. Por outro lado, vários países, por mais que tenham uma lei antiga de proteção de dados, como é o caso do Chile, por exemplo, não contam com uma autoridade de supervisão adequada. E aí, quem acompanhou o debate sobre a aprovação da Lei Geral de Proteção de Dados no Brasil sabe os enormes desafios administrativos de se criar uma autoridade que seja capaz de supervisionar o próprio Estado. Esse foi um grande debate, e isso não é uma coisa que ficou resolvida, enfim, de nenhuma forma aqui no Brasil, e isso se persiste em diversos lugares. E quando a gente vai falar de consentimento, também existe um desafio grande que tem a ver com exceções ao consentimento, quando se trata do uso de dados por parte do setor público, que são totalmente justificáveis quando você pensa em políticas públicas, né? Existe uma racionalidade por trás dessas exceções, porém, existe
um problema quando a gente pensa em novos usos de dados que foram coletados para uma finalidade e passam a ser utilizados para outras finalidades, e nesse trânsito, inclusive, podem ser compartilhados, seja com outros órgãos, seja com entidades privadas. E aí, me parece que existe uma questão bem importante de ser tomada em consideração. E aí, bom, caminhando para o final, acho que teriam vários aspectos para a gente pensar o que é a proteção de dados quando a gente pensa no setor público. Acho que é fundamental a gente superar a ideia de proteção de dados isolada de um marco de direitos humanos. A gente tem que trazer isso para uma discussão mais ampla. O que a gente observa é que os estados na região, ao implementar essas tecnologias, eles não estão atendendo às suas obrigações em relação a observar critérios de legalidade, necessidade e proporcionalidade na implementação dessas tecnologias, que tem um risco de intrusão enorme. E que a gente precisa pensar, para além das estratégias de digitalização, de governo digital, de transformação digital e de inteligência artificial e de grandes princípios, pela experiência a gente precisa pensar em como isso se plasma em regulações detalhadas, em procedimentos detalhados, porque o maior risco reside aí, no dia a dia da implementação, e sem falar que muitas vezes essas implementações elas são administrativas, não passam por grandes e amplos debates nem no âmbito do Estado, muito menos no âmbito público, e elas são bem pouco transparentes. Então, acho que é importante a gente pensar nisso, e convido vocês para conhecer esses estudos da Direitos Digitais, que estão disponíveis online, que os links vão ser disponibilizados aí nas redes e na transmissão do YouTube. Obrigada, e a gente segue para o debate. Jamila, muito obrigada pelas contribuições. Eu passo para a Luísa agora. Luísa, obrigada. A palavra é sua. Obrigada, Larissa, pelo convite, também pela iniciativa de promover esse debate. Eu me sinto bastante contemplada pela fala do Fabrício e da Jamila, de modo que fica até difícil adicionar observações, então o que eu vou fazer um pouco considerando os apontamentos que eles já fizeram, trazer alguns exemplos mais locais, né? O que a gente pensa do ponto de vista do Brasil. Primeiro, como passou aqui na tela, eu sou diretora do Instituto de Referência em Internet e Sociedade, que é uma organização também sem fins lucrativos, que busca trabalhar pelos direitos digitais. E o IRIS, ele trabalha, né, com uma interface entre ciência, né, produção acadêmica e a própria defesa desses direitos digitais. Então, a gente faz parte de uma intersecção entre academia e terceiro setor, que busca justamente trazer evidências e informações para o avanço de políticas públicas, enfim, políticas normativas, o que mostra também um pouco, né, dessa intersecção de que a Larissa fala entre a produção de conhecimento na América Latina e as nossas necessidades regulatórias, ou de pensar a construção de massa crítica, enfim. Então, eu começo um pouco apontando, né, que apesar de um resultado pouco incipiente, né, na análise de bases indexadas, enfim, revisadas por pares né, sobre proteção de dados e sobre ou mesmo o uso de dados pelos governos, apesar de a gente ter aí uma falta de presença no contexto, né, da América Latina na academia, me parece que isso não quer dizer que a gente não tem bastante conhecimento circulando. E aí eu acho que entram essas instituições que estão na intersecção entre academia e terceiro setor e buscam, então, promover evidência, fazer estudos, como que o que a Jamila acabou de, né, apontar da direitos digitais, ou os que o Fabrício apontou, e mesmo aqueles que o IRIS também produz. Então, a gente tem, parece que um grande desafio
que é o de tornar mais disponível o conhecimento produzido por essas instituições, né, do terceiro setor, enfim, que também produzem conhecimento, não necessariamente indexado, perdão. E aí a gente também pode pensar também toda a questão de acesso ao conhecimento e acesso à informação do ponto de vista do sul global, e o que a gente precisa fazer para que esse tipo de conhecimento seja cada vez mais democratizado. Então, a partir, né, dessas observações iniciais do que tem sido construído a partir, né, nesses estudos e nessas evidências que a gente coleta, como organizações que estudam, que cooperam, né, que estão em coalizões também, né, agem de forma conjunta em diversos setores envolvendo proteção de dados, eu trouxe 3 temas que são ilustrativos, né? Eu acho que eles, de maneira geral, são ilustrativos das questões que o Fabrício e que a Jamila pontuaram muito bem, e dizem respeito ao Brasil, especificamente. Então, como o Fabrício mencionou, a gente tem esse uso, né, essa expansão da aplicação de inteligência artificial no continente. Eu gostei muito da fala dele de que não é a Estônia, né? Então a gente não tem as mesmas. É preciso muito cuidado com o otimismo, né, tecnológico, para não dizer tecnosolucionismo, que já é uma expressão bastante marcada, mas o otimismo tecnológico, né, de que sempre vai ser para melhor, de que sempre vai ser para o avanço, né? Eu digo que como um lema de vida, a esperança é excelente, mas enquanto norteador de política pública que pode afetar direitos humanos, direitos fundamentais, é preciso ter cautela, né? E aí a gente precisa, então, cobrar mais cautela em relação a esse uso, né, especialmente de inteligência artificial, como disse o Fabrício, mas especialmente nos campos, no campo do reconhecimento facial em espaços públicos, como também mencionou a Jamila. Existe uma crescente aplicação, sem que o Brasil tenha, por exemplo, marcos regulatórios para essa aplicação, que tenha a possibilidade, né, de controle do cidadão sobre esses dados, seu compartilhamento, seu uso. Existem algumas informações dispersas de que são realizadas parcerias público-privadas, mas é difícil acessar os termos dessas parcerias, o que está sendo feito com os dados. Não obstante, nós temos a Lei Geral de Proteção de Dados, mas ainda temos, né, um desafio muito grande na efetivação dos seus direitos, no controle do cidadão sobre os seus próprios dados, inclusive na formação de uma cultura sobre proteção de dados, né? Mais cedo eu estava num painel em que se dizia: nós não podemos depender tanto da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Realmente, nós não podemos, mas nós precisamos de parâmetros para que se incuta na sociedade a preocupação com a proteção de dados pessoais. E aí todo mundo tem o seu papel, desde a academia, na construção de conhecimento, do terceiro setor, o setor privado, né, ao se vincular a essas normas, mas também o setor estatal a atribuir orientações, enfim, ao trazer parâmetros para a sociedade. E aí a gente percebe, no caso do Brasil, uma falta de compromisso, né, como do Estado como um todo, para que esses parâmetros sejam efetivos. No caso da inteligência artificial, além dessas parcerias público-privadas que são bastante temerárias, né, existe uma opacidade em relação às próprias tecnologias. Que tecnologias são essas, de onde elas vêm, quais são as suas origens, se os bancos de dados nos quais elas se baseiam refletem a diversidade demográfica do país, e uma preocupação muito grande
com a não discriminação. E aí em que pese, né, não termos uma lei geral de proteção de dados que se aplique à segurança pública ou aos atos da justiça criminal, como frequentemente são justificados, né, os empregos dessas tecnologias, é importante mencionar que a Lei Geral de Proteção de Dados brasileira diz, né, que essas matérias, apesar de não estarem sob seu escopo, estão sujeitas aos seus princípios e também à garantia dos direitos, né, dos titulares de dados pessoais. Além disso, nós também precisamos resgatar que, independente de uma norma setorial aplicável, nós estamos aí, até o momento, pelo menos, vinculados ao Estado Democrático de Direito e precisamos, portanto, estar alinhados aos seus princípios e às suas garantias. Se puder passar, por favor, Larissa. Nós também, né, temos essa questão dos limites da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, como eu mencionei, existe uma escassez de pessoas, de recursos humanos, né, para que a autoridade possa, então, fazer um trabalho gigantesco de que se espera dela, não obstante, né, por mais dedicadas, bem intencionadas, bem preparadas, qualquer pessoa faça parte da autoridade, e aí nenhuma das minhas críticas se dirige pessoalmente a ninguém da autoridade, né, acho que é importante mencionar isso, humanamente possível dar conta de tudo que se precisa com a estrutura que existe hoje na Autoridade Nacional de Proteção de Dados no Brasil. A agenda regulatória lançada pela portaria número 11 é extremamente audaciosa, né, e do ponto de vista da sociedade civil, a gente precisa, inclusive, estar atento em como poder contribuir para os debates, para que eles sejam cada vez mais efetivos. E ainda existe uma preocupação de que a nossa lei ainda não conta com os mecanismos de fiscalização ou mesmo de sanção que seriam cabíveis à autoridade. Existe também um debate bastante preocupante no Brasil, como eu mencionei, de que não existe essa Lei Geral de Proteção de Dados setorial, né, para as forças de segurança pública, segurança nacional, enfim. Mas, na verdade, existe um anteprojeto feito por uma comissão de juristas no país, mas que não tem sido tocado, enquanto, por outro lado, têm sido tocadas diversas iniciativas de aumento de vigilância, utilizando dados pessoais, propostas de utilização de dados genéticos, biométricos, enfim, de autossensibilidade. Então, essas propostas, né, elas tendem, então, a fragilizar um cenário de proteção de dados por parte do governo, quando ainda sequer são bem definidas as garantias ou os limites para essa atuação. E também existe uma falta de coordenação internacional no que se refere às garantias a serem construídas e a serem estabelecidas aos usuários, aos titulares de proteção de dados. O Brasil se torna observador da Convenção 108, mas esse é um passo ainda tímido quando a gente compara, né, o arcabouço de proteção de dados, e a gente ainda precisa dar alguns passos, especialmente relacionados à transparência da utilização dessa tecnologia e a aplicação efetiva de princípios como a minimização de dados, o princípio da precaução, enfim, todos esses que, embora não exista uma lei, né, definida para, por exemplo, segurança pública ou justiça criminal, existem princípios que precisam ser considerados. Também vale lembrar que a LGPD se aplica a entes públicos, né, de modo que é preciso fazer um exercício de cobrança também desses padrões, o que se liga a uma outra preocupação pelo fato de a Autoridade Nacional de Proteção de Dados brasileira não ser totalmente independente. Ainda que tenha independência técnica, não tem independência financeira, de modo que torna muito difícil, por exemplo, se vislumbrar um cenário em que a própria autoridade autue o governo, né, em nível federal, por exemplo. Dessa forma, essas são, né, as pontuações que eu tinha em relação
ao uso de dados pessoais pelo governo. Aqui eu acho, concordando com os colegas, de que existe um avanço, né, no uso de dados pessoais pelo governo, que não corresponde às cautelas e às devidas proteções que precisam ser tomadas quando são manipulados dados pessoais. Mais uma vez eu agradeço pela oportunidade, Larissa, muito obrigada por toda a organização desse painel, por compartilhar conosco, né, a sua pesquisa bibliométrica, que eu acho que reflete bastante como que a nossa produção de conhecimento, apesar de não indexada, tem também circulado por outras tantas vias. Mais uma vez agradeço. Obrigada, Luísa. Eu que agradeço as suas contribuições. Nós vamos passar para a nossa última painelista, que é a Melody. Ela gravou para nós a sua apresentação. A gente já vai colocar e depois a gente passa para o debate. Obrigada. A very good afternoon or evening to those who are joining us on this panel. My name is Melody Musoni. I am a senior legal consultant at PPM Attorneys. PPM Attorneys is a law firm that specializes in ICT law and data protection, and we are based here in Johannesburg, South Africa. And today I'll be speaking on the state of data protection within South Africa's public sector. And how I've prepared my presentation, which I intend to deliver in the next 10 minutes, is I will briefly give a summary of some of the projects that our government has embarked on to achieve digital transformation. The aim of that discussion is to point out the importance of personal data, or the important role that personal data plays. And then I will proceed to discuss the data protection regulatory universe in South Africa, and importantly, looking at the challenges that our data protection supervisory authority, or the information regulator, is likely to face or to experience as far as monitoring compliance is concerned. And at the end of my presentation, I'll perhaps look at some of the recommendations that governments need to consider to improve data protection within government and government departments. So to begin with, South Africa, like most governments, is transitioning into the digital industrial revolution, or the fourth industrial revolution. And you notice that this transition is mainly characterized by the adoption and use of information and communication technologies in order to achieve digital transformation, not only of the public sector, but digital transformation of the private sector. And when we talk about the fourth industrial revolution, it's also important for us to talk about e-government, because e-government is at the heart of the fourth industrial revolution. And our government has been working on several strategies around e-government to ensure that the technology plays a pivotal role in public administration, as well as in the provision of public services. And some of these strategies that the South African government has adopted are actually set out in policy documents, and they have given examples like the National E-Government Strategy and Roadmap, the National E-Strategy, Digital Society, as well as the National Development Plan 2030. And when we're talking about e-government, and we're talking about digital transformation of the public sector, it's important to note that data plays a very important role. And there was a survey which was conducted in last year, 2020, by the United Nations e-government. And this survey showed that 49% of data
will be stored in the cloud by 2025. And the estimate quantities of data on a global level will amount to 175 zettabytes. So when you look at these figures, you realize that this is an insurmountable amount of data, and it's important for us to then talk about data strategy and talk about data governance. And here in South Africa, we've also seen an increase in the adoption and use of cloud computing technologies and cloud computing services, particularly cloud storage, to process huge amounts of data. And the government has a company that's called the State Information Technology Agency, or SITA, which is responsible for ensuring the provision of ICT services to government departments and other public bodies. And from time to time, you see SITA collaborating with private actors like your Microsoft or your Amazon to ensure that ICT services are being provided to government departments. And what's important to note from a South African government perspective is that as far as government data is concerned, all the data that is processed, even by private sector or by private service providers on behalf of government, has to be stored on local or hosted on local cloud servers. And recently, the Department of Communications and Digital Technologies also released a draft policy around national data and cloud policy. And in terms of this policy, it seeks to promote digital sovereignty by making all data that's produced in South Africa to be owned by the government. And it also emphasizes on the importance on data localization of government data and the protection of personal information or personal data. So what's also important to note are the advantages that digital transformation in government provide to citizens. So you see that because of e-government and digital transformation, there is much ease in citizens interacting with governments and citizens accessing certain services that are offered by government. They have just given a few examples of some of the services that government services that are provided online. For example, if you want to file your tax returns, you don't need to go to the South African Revenue Services offices anymore. You can do the process electronically. The same goes with the Department of Labor. If an employer wants to register and to pay unemployment insurance fund contributions, for example, they don't need to go to the Department of Labor's offices. They can do the process again electronically. And also the government is also making use of digital identity cards for the provision of social security benefits to over 22 million South Africans. So the cards are we call them SASA cards. So these cards, SASA cards, they are biometric enabled cards which hold an individual's personal information, and this information is on a chip which is authenticated through biometrics. So these examples just goes to show you that there are a lot of digital technologies that our government is rolling out as far as providing services to citizens is concerned. And we also see government relying heavily on technology to engage with business. So as far as procurement of government services is concerned, for example, there are e-procurement portals which actually promote open and transparent bidding processes of government tenders which are aimed to prevent corruption, for instance. And we also see government collaborating with banks and financial institutions. For example, the Department of Home Affairs collaborates with banks for the issuance of smart IDs or passports. So instead of citizens going to the Department of Home Affairs to get their
passport or ID, they can easily go to their nearest bank to get their smart ID or their smart to get their passport. As far as government to government services is concerned, we have also seen government departments leveraging technology when engaging with one another. And at the moment, there are plans to streamline government services via one portal, which is hosted by CETA. So this portal, or the e-government portal, will be plugged into all other government departments' websites to make it easier for citizens to navigate from one government department's website to the other. And at the same time, government departments are also able to interact with each other due to interoperability of their systems. And as I mentioned earlier, government departments are also adopting cloud computing technologies and collaborating and partnering with cloud service providers from the private sector. And as far as the blockchain technology is concerned, we have seen government assessing this technology and the use of cryptocurrencies through regulatory sandboxing. So there are definitely developments around the regulation of crypto assets or cryptocurrencies and the use of cryptocurrencies in the country. And one of the projects that our president is very fond of is around smart cities. And part of the fourth industrial revolution is the construction of these smart cities in the country. And at the moment, we have 3 projects underway. We have 2 smart city projects in the province of Gauteng and another smart city project in the province of KwaZulu-Natal. As I mentioned earlier, a successful digital transformation is around data. So thriving e-government services, be it government to citizens, or government to business, or even smart cities, rely on data. So part of this data includes personal data or personal information. So it's very important for governments to protect personal data in their operations, in any of their operations. So we were in a situation where there was an increase in digitalization and the processing of personal data. But at that moment, we didn't have any data protection laws in place. So there was no accountability or no transparency on how personal data of citizens was being processed by government departments. But now all of that has changed and will continue to change because we now have a new law on data protection in South Africa. So the law that we now have in place, our data protection law, is called the Protection of Personal Information Act. It is a law which protects the constitutional right to privacy and promotes the lawful processing of personal information. And this law applies to most government departments and most government functions. So it's very few or a very limited number of government departments which are excluded or exempted from having to comply with POPIA. And POPIA came into full effect last year on 1 July 2020, and organizations were given a grace period of 12 months within which to comply. And that grace period expired last month on the 31st of June. However, POPIA was introduced back in 2013. And what is interesting to note about the culture on data protection by government departments is that they were not at the forefront or were not advocating for data protection and compliance with POPIA. When you look at the period between 2013 to 2020, you notice that
there was very little which was done by government entities to start working towards that culture of compliance. And from my own observations and assessments of the procurement projects relating to POPIA compliance, I noticed that very few government departments had procured data protection services before 2020. However, with the 31st June deadline looming, we witnessed a significant number of government tenders, requests for bids, requests for proposals on POPIA compliance. And that itself is an indication that data protection is not a priority for most government departments. And what is also concerning is that this rushed procurement process could potentially result in shortcuts by government departments, which can create a facade of compliance and not actual compliance with our data protection law. And a good example would be probably most government employees who are responsible for processing personal information of citizens are not trained on POPIA and are not trained on compliance with this new law, data protection law that we have in place. Again, when we look at the administrative fines which are imposed, which can be as high as 10 million rand, you also notice that administrative fines will not have the same financial impact or financial blow when imposed on government departments. So if it's going to be an administrative fine on a private entity, for example, they can feel or experience that financial blow. But if it's going to be a government department that has been fined, probably these administrative fines will not be enough motivation for them to adopt POPIA compliance culture or to process personal information in line with the requirements of the new law that we have. And moving on to our Data Protection Supervisory Authority, we have the Office of the Information Regulator, which was established in terms of POPIA. The office was established in 2014, and they have set up structures and a team to work on POPIA compliance. So any unlawful processing of personal information by government departments may result in the information regulator taking action against government and defending people's personal data. However, there are challenges that are likely to be faced or to be experienced by our information regulator. So when we look at resources, human resources, we note that the information regulator consists of 5 members and just a couple of employees who are employed to assist in ensuring POPIA compliance. So this understaffing could be one of the challenges that the information regulator is going to experience as far as monitoring compliance in South Africa. So if we are to have a situation where data subjects are submitting requests or they're submitting complaints, there may not be enough personnel to actually assist the Office of the Information Regulator to attend to all these queries, or to attend to all these requests. And at the same time, should there be any POPIA breaches, for example, it's going to be very difficult for the Office of the Information Regulator to have enough personnel or to have enough manpower to be involved, be it in litigation or to be involved in conducting any investigations around POPIA non-compliance. So issue of understaffing is very challenging, and it's one of the challenges that our information regulator has to deal with going forward. And apart from
lack of adequate human resources. We'll also see that financial resources or lack thereof is another challenge that the Office of the Information Regulator is facing. Actually, the chairperson of the Information Regulator had previously also raised her concerns that the office was underfunded, and that limited the efforts of the office to prepare for the full operation of POPIA. So if there are inadequate financial resources, that can also have a negative impact on data subjects and negative impact on how the office is going to monitor compliance, or how the office is going to ensure compliance by public bodies as well as private bodies. And another challenge also goes as far as the scope of POPIA and the powers of the information regulator. So unlike the GDPR, which has an extraterritorial effect, POPIA is only restricted to processing of personal information that is taking place within South Africa. So those are some of the challenges that we see the information office, regulator's office going to experience as far as executing their duties under POPIA is concerned. And just to conclude, you see that many a time when we are talking about data protection, we tend to focus on the private sector. We tend to look at what Facebook is doing, what Microsoft is doing, what Google is doing. And there is that tendency to overlook the importance of government departments and entities in ensuring compliance with our data protection laws. So at the end of the day, some government departments tend to think that they are actually exempt from having to comply with data protection laws and data protection principles. So we would recommend that government departments and government entities should be at the forefront in ensuring compliance with data protection principles and data protection laws. And privacy and personal data protection should be at the core of public digital transformation projects. So we want to see governments adopting sound privacy practices, developing privacy frameworks in line with POPIA, in line with all relevant data protection laws. Employees, we want to see employees being trained on how to lawfully process personal data, how to comply with data protection laws that are in place. And importantly, we also expect to see more transparency from government, particularly when there are data breaches or when there are security compromises, because many a time a lot of data breaches happen with different government departments, but they are quiet and silent about it. They are not communicating. But we hope to see that change in culture, and we hope to see governments actually being involved and notifying relevant authorities around these data breaches. So as far as new technologies are concerned, government should have that culture of conducting privacy assessments to assess how a particular project affects privacy and affects the processing of personal information. So these are some of the recommendations that I would think going forward, government departments and governments need to think about and to think around in order to ensure compliance with the different data protection laws that we have in place. So I want to thank you very much for giving me this platform. I know I've exceeded my time. If anyone of you has questions, you can write them in the chat box and I will be able to respond. Thank you very much. Thank you very much, Melody. Once our time is very short, I just want to say thank you for my colleagues, and I believe that the recommendations from Melody will be very, very good, interesting to some points to increase data protection and digital government in Latin America. Otherwise, I will finish just one special question.
to Jamila than Fabrizio. What contributions does Latin America have to offer in the debate of government, digital government, than data protection? Jamila, you can answer in Portuguese if you want, if you have time. So thank you so much, all my colleagues, and Luisa, she needs let us before. Thank you. Obrigada, Larissa. Bom, aproveito para agradecer de novo o espaço. Acho que a gente teve uma conversa super rica, mesmo que o tempo tenha ficado curto. Geralmente o tempo fica curto para esse tipo de discussão. Acho que a gente tem muito a contribuir em pensar sobre como a implementação dessas tecnologias ela precisa ser considerada a partir de um contexto específico. Por mais que a gente possa pensar em aprendizados comuns, a gente, como o Fabrício enfatizou, é uma das regiões, é a região mais desigual do planeta, e a gente tem uma história riquíssima, ao mesmo tempo, sobre pensar tecnologias, pensar participação, né? Então, acho que a gente pode, a partir desses aprendizados, a partir dessa história, de todos os desafios políticos também que a gente enfrentou, trazer outras soluções. Acho que a gente precisa ativar essa criatividade no âmbito da tecnologia, no âmbito de pensar regulação, e a gente precisa recuperar um pouco dessa memória, dessa história, quando a gente pensa no nosso futuro. Só a partir daí que alguma coisa relevante, diferente pode sair. Thank you, Jamila. Fabrizio, would you like to do some comments? Yeah, I mean, yes, I think that, Latin America has potentially, I mean, echoing as well what Jamila was saying. I mean, we do have track record of, if you want a bit of a dark history as well around human rights, that usually puts you in guard about potential abuses. So as a result, that's something we can bring to the table, the idea that in regulation, in use of this data, human rights are an important element of that. Then we can, fine tune the details about which model and what model and so on. But there's an anchor there, which I think is important to bring to the table. Then there's the issue of creativity, the fact that, we do not have all the resources that other regions do have, but also we do have very smart people and we do get things done. So as a result, this idea that regulation might need to look at that and see how our own small and medium businesses can engage in this agenda, because most of this needs to be built by someone, right? So we do have the regulation, but at the end of the day, our data is going to live in a data center, in a data store, in some place. So those two things. And then I think that the third element that we can bring to the table is also the fact that this idea of providing our own thoughts to this debate is also something relevant, particularly for because most of this has been dominated basically by global North stakeholders. Ok. Thank you, Fabrício. Thank you, Avião. Muito obrigada a todo mundo. Infelizmente, a gente não tem hora para poder seguir. É um debate bem amplo e eu espero que a gente possa se reunir em breve novamente para poder afinar nossas discussões. Se alguém tiver interesse em todas as pesquisas aqui, por gentileza, tem os nossos e-mails e contatos no Twitter e também no site da FGV e no YouTube, e todos nós ficaremos muito agradecidos e felizes em responder. Muito obrigada, tenha um ótimo final de semana. Obrigado.